Bom dia. Primeiro, eu queria falar de novo que é um prazer estar aqui com vocês e obrigada por terem escolhido a palestra de filtração. Esse foi um tema que eu pensei ano passado e propus para a Agrária, porque muita gente me procura para perguntar sobre filtração por causa de uma palestra que eu dei aqui em 2022. E aí eu queria dar a chance das pessoas perguntarem, né? Então vamos fazer uma palestra interativa, né? Tá na moda, né? A gente gosta de coisa interativa e tal, então vamos fazer alguma coisa assim. E aí a Agrária passou a bola para os distribuidores e algumas pessoas perguntaram e aí vieram as perguntas e eu consegui, acho que, responder todas. Vamos ver se foi a contento, né? E aí a gente também, claro, ao final, se vocês quiserem perguntar outras coisas, estamos por aí, eu vou ficar aqui até o final do evento, enfim, tem Instagram, hoje em dia a gente é facilmente acessado por todo mundo. Então, por que eu estou aqui? Me apresentar rapidamente, eu sou professora de cerveja há algum tempo já, eu sou formada em Química, né? Eu sou técnica cervejeira pelo Senai, lá de Vassouras, que não existe mais em Vassouras, mas enfim, me formei lá, me formei fora também, fui fazer curso fora. Eu tenho mestrado em ciência de alimentos e eu sou professora, trabalhei na Ambev, depois virei professora e sou professora desde então. Para mim, meu maior prazer é dar aula e falar sobre cerveja. Então, é por isso que a Agrária, com muito orgulho eu tenho de ser chamada aí já faz alguns anos para falar sobre assuntos de cerveja, porque realmente é a minha paixão. Tá? E quem me conhece sabe disso. Eu também faço algumas consultorias, eu vou contar algumas histórias que eu já passei por aí. E, enfim. Aqui está meu Instagram, meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E aí, então, como eu falei, a gente fez esse bate-bola, né, a Agrária comigo, e pediu perguntas. E eu não separei, eu inventei uma ordem aí para ver se ficava mais claro, vamos ver se fica claro para vocês também, mas eu fiz o computador, fez um mapa mental, um mapa de palavras, desculpa, uma nuvem de palavras, das palavras que mais apareceram, né? E aí, obviamente, filtração veio muito, filtro veio muito, mas tem bastante pré-capa, temos oxigênio, temos terra infusória. Eu vou falar um pouco das tecnologias mais recentes, mas o principal é a dúvida com terra, né? O filtro, para muita gente, ainda é um bicho de sete cabeças, ainda é um problema, mas ele pode não ser tão problema assim, né? A minha ideia é tentar desmistificar um pouquinho isso, porque a gente tem que saber operar um filtro, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que conhecer nossa cerveja para conseguir filtrar. Não adianta a gente querer filtrar uma cerveja que não é filtrável, né? E isso é muito importante. Claro que o nosso objetivo é sempre chegar aqui essa coisa linda, que é uma APA filtrada com dry hopping, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, enfim, vamos lá. Então, a palestra vai ser assim, eu vou apresentar as perguntas e eu vou respondendo as perguntas, às vezes dando mais informações, às vezes falando um pouco mais sobre o assunto, às vezes trazendo um assunto que esteja correlacionado, enfim, e aí vou levando a gente pela filtração até chegar no filtro tangencial, que é o crossflow, que é a tecnologia talvez mais moderna, mas que já existe em vários lugares, enfim, e a gente vai chegar lá nela, tá? Mas vamos passar por aditivo, enfim, vou comentar de outras palestras e por aí vai. A primeira que eu coloquei, na minha cabeça, fazia mais sentido a gente começar pela pré-camada do filtro, porque eu estou preparando o filtro, né? Então vou começar pelo início, e aí depois a gente fala de oxigênio, enfim, vamos caminhando ao longo da nossa filtração, tá? Então, imagina que a gente vai começar a filtrar agora, né? E para conseguir filtrar, eu vou ter que preparar o filtro, certo? Então, a minha primeira pergunta vai ser: como deve ser feita a pré-camada do filtro de terra? Com água ou com cerveja? Essa é uma pergunta que eu tenho muito quando eu dou aula de filtração. Eu dou aula de filtração na SM, que é o lugar onde eles mais me chamam para dar aula de filtração, mas eu dou aula de filtração no Senai, eu dou aula de filtração aqui na Agrária também, tá? No Colégio Imperatriz. Então, essa é uma pergunta que sempre aparece. Com água ou com cerveja? Como é que é melhor fazer a minha pré-camada? A maioria das respostas aqui, vocês podem ficar um pouco decepcionados, mas é a verdade, a resposta depende. Né? Porque cada processo é um processo. Senão, era só ler o livro. Né? E, infelizmente, a vida não é assim. Né? A gente tem que ler o livro, mas a gente ter pessoas que tenham experiência faz muita diferença. Então, eu vou falar as vantagens e desvantagens de cada um. Eu já adianto que eu, Lígia, quando vou filtrar nos lugares onde eu consigo filtrar, nas cervejarias que eu dou consultoria, eu faço pré-capa com água. Tá? Mas nenhum problema com quem faz com cerveja. Mas eu comecei a explicar com água. Beleza. Quais são as vantagens de
usar água, né, para fazer a pré-capa. Se eu tiver água desaerada, eu acho que nem tem opção. Tipo, a água desaerada é o melhor dos mundos. Mas, tirando alguns casos aqui, que trabalham em grandes cervejarias, a maioria de nós que somos menores não temos água desaerada, né? Eu não tenho equipamento para fazer água sem oxigênio. Eu vou ter maneiras de fazer água sem oxigênio, mas não tenho equipamento. Então, para quem é menor, normalmente não tem a possibilidade de usar água desaerada, mas eu posso usar água quente. E eu tenho plena noção que muitos de vocês vão falar assim, gente, essa mulher é louca, vou me levantar, vou embora, porque o que ela está falando não faz o menor sentido. Como é que eu vou colocar água quente num filtro para fazer pré-capa? Mas não tem que filtrar frio? Eu vou falar mais para frente, tem que filtrar frio. Mas então, é pré-capa, gente, não é filtração. Então, assim, o bom da água quente é que eu tenho menos gás carbônico. A água quente, temperatura é inimiga de solubilidade de gás. O que significa isso? Água quente tem menos oxigênio do que água gelada. A água gelada vai ter mais oxigênio do que água quente. Então, se eu colocar água quente, eu consigo fazer a pré-capa. E depois, quando eu entrar com a cerveja, é óbvio que essa cerveja que vai entrar e, enfim, ter algum tipo de aquecimento, vai ser pior. Mas, em compensação, eu estou tirando oxigênio. Eu tenho que escolher o que eu quero. Entendeu? Então, eu vou colocar água quente, posso fazer uma desaeração depois com gás carbônico, que eu vou falar daqui a pouco, e beleza, já dei uma esfriada nesse filtro, entro com cerveja para filtrar. Tá? Então, a minha pré-capa com água quente é uma ideia interessante. Não é a resposta para todos os nossos problemas, mas é interessante. Uma desvantagem grande da água, gente, é a possibilidade real de diluição da cerveja. Então, assim, a não ser que eu faça uma desaeração com gás carbônico, então eu faço a pré-capa, tiro tudo com gás carbônico e depois entro com a cerveja, eu vou diluir essa cerveja, né? É fato que eu vou diluir. Às vezes isso é um problema, às vezes isso não é um problema, porque não é uma diluição. Quanto que é o tamanho da cuba do seu filtro? 60 litros? 100 litros? Aí quem é maior aí é muito, mas quanto de cerveja que vocês vão estar filtrando? Eu vou filtrar 4.000 litros e a minha cuba é 60 litros. É pequena a diluição, então talvez valha a pena, né? Lembrando que eu não vou dar a resposta aqui, eu vou fazer provocações para vocês pensarem. Tá? Então, o fato é que eu posso ter uma possibilidade real de diluição. E fazer com cerveja? Quais são as vantagens de fazer uma pré-capa com cerveja? Que tem também, né? Eu não tenho diluição, então esse problema da diluição não existe mais. Mas, em compensação, eu tenho uma cerveja que tem menos oxigênio do que uma água. Né? A cerveja, eu espero que eu tenha feito de maneira direitinho, não vai ter tanto oxigênio. Então, eu tenho menos chance de ter uma aeração desse filtro. Então, eu vou diminuir o oxigênio dentro do filtro porque eu estou usando uma cerveja que vai absorver esse oxigênio. E aí eu chamo isso de cerveja de sacrifício, né? Porque é uma cerveja que vai absorver o oxigênio, porque eu sempre falo, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, e aliás, é um grande prazer ver vários dos meus alunos aqui, quando o lugar está vazio, ele está cheio de ar. Né? Então, se ele está cheio de ar, eu tenho que tirar esse ar. Se eu colocar cerveja lá, o que vai acontecer? A cerveja vai roubar, vai solubilizar, né? Vai dissolver esse oxigênio para ela. Né? E aí, beleza, mas eu estou usando ela de sacrifício. Então, que entre nessa cerveja para não ficar na minha cerveja depois que eu vou filtrar. Tá? Só que um dos grandes problemas da cerveja, e talvez esse seja o motivo que eu não faço pré-capa com cerveja, é isso aqui. Que partículas... Opa, fiz besteira, perdão. Partículas, principalmente célula de levedura. A pré-camada, eu fico circulando no filtro, né, para fazer uma pré-camada. E aí, quando eu circulo, eu forço a cerveja, que tem células de levedura, que eu quero tirar, passar sem ter terra. E eu não sei se todos vocês sabem, mas o filtro, a malha do filtro de inox, ela é maior, o poro dela é maior do que o tamanho de uma partícula de terra. Funciona da seguinte forma. Uma partícula de terra passa. Só que se eu tentar passar várias partículas de terra ao mesmo tempo, não passa. Se eu botar 10 pessoas para passar por aquela porta, ao mesmo tempo, vai todo mundo ficar preso. Mas cada uma passa independentemente. Então, o que acontece? Quando você fica circulando, a terra ela fica presa. Né? E aí, nesse meio do caminho, se eu faço uma pré-capa com cerveja, a levedura também vai ficar presa. E ela vai ficar presa nessa tela que é fechadinha e que depois, será que eu vou conseguir fazer um sip legal para tirar essa célula de levedura dali? Não sei. Porque eu não posso fazer muita pressão ali, ao contrário, né, no sentido não filtração, para tirar essa célula de levedura, porque senão eu vou arrebentar a tela. E aí, será que eu vou conseguir dissipar? Eu não sei. Então, esse é o meu maior medo de fazer
pré-capa com cerveja, tá? E se a cerveja estiver carbonatada, eu tenho ainda um problema de espumamento, que aí não tem jeito, tá? Pode botar um anti-espumante e tal, mas é meio perigoso botar anti-espumante nesse momento. É mais comum na etapa de maturação. Então, a resposta é não tem resposta certa. Cada um de vocês vai ter uma resposta e uma realidade diferente. Pensem prós e contras e escolham. Beleza. A segunda era como reduzir as perdas de cerveja no preparo da terra. Gente, faz com água. Resolve o problema. Não tem perda de cerveja se eu fizer com água. Poxa vida, mas eu quero fazer com cerveja. Então, tenta usar na dosagem contínua, que a gente coloca a terra, mistura com a cerveja, aí não é pré-capa, tá? Tenta usar essa cerveja toda dentro da sua filtração, porque às vezes sobra um pouquinho, né? Então, tenta usar, mas não sei, eu não sei se eu interpretei direito essa pergunta. Depois, se quiserem me falar qual era, eu posso responder direito. Outra pergunta, que essa me fazem também bastante ultimamente. A celulose é dispensável na formação da pré-capa do filtro? A resposta é sim, tá? Eu vou explicar quais são as vantagens, mas dispensável ela é. Eu não preciso de celulose. Vamos lá. Qual é a função da celulose na pré-camada? Eu tenho aqui uma foto de celulose e uma foto de terra infusória. Terra infusória é quem vai filtrar, terra diatomácea, terra infusória, como vocês quiserem chamar. Ela tem poros, olhem só os buraquinhos aqui. Poros que tem poros dentro dos poros, que tem poros dentro dos poros, tem um monte de... A área filtrante de um grama de terra infusória é um absurdo, é muito grande. E a celulose não tem poro nenhum. A celulose é como se fosse uma corda, ela vai fazer como se fosse um tecido. Celulose que a gente faz papel, né? Então, para que serve a celulose? Para quem filtra aqui em filtro de peneira horizontal e desmonta o filtro no final, tem uma coisa muito legal, que a gente vê, se a gente pegar a camada, eu sugiro que todos vocês façam isso para conhecer o filtro de vocês vão ver que tem uma camada branquinha e depois vem todo o resto. Aí vai ser mais rosa, aí vai depender do tipo de cerveja que vocês estão filtrando. Mas a camada branquinha lá no início sempre tem. Aquilo ali é a pré-camada, a primeira pré-camada. Ela não serve para filtrar, ela serve para sustentar, ela serve para fazer o que eu comentei com vocês. Ela faz a cama para que a cerveja e as partículas de levedura e proteína e tanino juntos, enfim, que tudo fique preso depois. Então, ela serve só para sustentação do filtro. E aí, como ela serve para sustentação do filtro, a celulose se torna muito interessante. Por quê? Porque ela dá uma flexibilidade. A gente trabalha com pressão. O filtro chega aí até 5 bar de pressão. A gente vai falar sobre isso também. Mas, então, ela dá uma flexibilidade, como se fosse uma maleabilidade nessa minha pré-camada que a terra infusória não vai conseguir. É como um macarrão com glúten e sem glúten. O glúten dá aquela maleabilidade. Um macarrão de arroz é uma desgraça, ele quebra toda hora. Porque não é glúten, tá? Eu estou fazendo uma analogia, mas não é glúten, pelo amor de Deus. Não confundam, não me tomem esse comentário. Mas é para dar flexibilidade. Para eu aguentar mais golpe de pressão, que de vez em quando dá uns golpes de pressão, e aí a pré-camada é muito interessante com a celulose, tá? Então, ela é dispensável? É dispensável. Mas ela pode muito bem ser usada. Ela é bem interessante de ser usada. E aqui tem alguns dados para vocês, se vocês quiserem depois. Aqui está o filtro, como que ele funciona, né? A minha pré-camada e depois a camada de filtração. Agora, duas perguntas que eram muito parecidas eu juntei. Qual a melhor combinação de terra para uma filtração e como definir as proporções entre terra grossa e terra fina? Celulose pode alterar essa proporção? Já vou falar da celulose, primeiro vou falar da proporção. Vamos lá. Para quem filtra, gosta de emoções, né? Filtrar não é um negócio tranquilo. Eu mesma já trabalho há bastante tempo, mas eu tenho medo quando eu vou filtrar, porque não sei se vai dar certo. De vez em quando dá errado, e a gente queria muito que desse certo, e de vez em quando dá errado. Né? Então, eu estava brincando, fazendo essa palestra, eu pensei, caramba, quem filtra tem que ser muito corajoso. Né? Tem que gostar de altas emoções. Mas não pode ser emoção suicida. Tipo, eu vou me jogar de qualquer jeito e aí eu quero filtrar só com terra fina porque eu escutei numa palestra que era bom e tal. E aí você tem uma cerveja super turva e que você quer colocar sua terra fina. Gente, isso é suicídio. Não vai dar certo. Né? Uma vez eu fui dar aula, eu tinha que fazer uma prática e a gente sabia que a cerveja não estava pronta, a cerveja não ia filtrar, mas eu disse, vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa, porque só tem esse dia, a gente sentou, durou 3 segundos e acabou. A filtração,
Ok, a gente já sabia disso. Mas, enfim, então a gente tem que gostar de emoção, mas a gente não pode ser suicida. Se a gente usar só terra grossa, for muito... eu não tenho muita coragem, estou com medo, vou usar só terra grossa. Terra grossa é zona de conforto, né? Só terra grossa é zona de conforto. E aí você não vai ter, tem cervejas que vão ficar turvas, vai sair turvo. Né? Turvo, para mim, exigência é muito... Eu sou exigente, gente. Eu olho uma cerveja filtrada, eu quero que ela seja bonita, sim. Não dá para ver. Tá 0,24 esse valor aqui, que é um valor lindo. A gente fala normalmente até um EBC para cervejas 100% malte e 0,5, abaixo de 0,5 para cervejas que levam adjunto. Essa aqui é uma cerveja filtrada num filtro bem normal, como vocês que são menores usam, e ficou bonita pra caramba. Tá? Olha só, dá até para ver o escrito aqui atrás. Olha só que orgulho. Bonita, né? Essa foto é minha, então é orgulho mesmo. Então, não adianta eu usar só grossa, mas também não posso usar só fina. Tá? E vamos falar então um pouquinho sobre proporção. Antes da gente escolher, toda vez que a gente vai fazer uma filtração, a gente tem que escolher a terra que a gente vai usar. Tá? Não é uma receita de bolo. Veio um consultor aqui e me falou que eu tenho que usar essa quantidade. Beleza. Sempre? E se você tiver que filtrar com menos tempo de maturação? E se você tiver que filtrar com mais tempo de maturação? Você vai usar a mesma quantidade? Não. Então, não é estanque. Eu não posso escolher uma e ir com ela para sempre. Eu tenho que conhecer a cerveja que eu vou filtrar. Tá? Essa cerveja aqui não é filtrável. Opa, desculpe. Essa cerveja... gente, de novo. Já dei até o spoiler. Essa cerveja aqui não é filtrável. Não adianta eu chegar e dizer assim, quero... Não vou filtrar, gente. Não adianta. Vai estourar rapidinho o filtro. Então, eu tenho que conhecer a cerveja. Tá? O que é conhecer a cerveja? Microscópio. Estamos num congresso técnico. Ter um microscópio é tão básico quanto ter um pHmetro. Que eu sei que todos vocês têm pHmetro, todos vocês têm densímetro, todos vocês têm refratômetro. Tenham um microscópio. Porque o microscópio ele não serve só para isso, tá? Então, eu não filtro, não preciso? Precisa. Vocês reaproveitam levedura, vocês... Enfim, principalmente reaproveitamento de levedura. Eu tenho que fazer contagem de célula, eu tenho que ver se está vivo, se está morto, eu tenho que ver se eu consigo filtrar. Então, já vi vários motivos para vocês terem um microscópio. Tá? Não é caro. Microscópio, em torno de R$1.000, vocês já conseguem um microscópio bem legal. Não precisa ser o microscópio da vida, mas tendo 40... A objetiva de 40, que é aumentar 400 vezes, a gente já vê levedura e, é o que é suficiente para a gente. Tá? Então, eu sugiro que vocês tenham um microscópio. Porque aí a gente consegue ver o teor de células. Então, o teor de células que a literatura nos fala e que eu digo para vocês que funciona, porque eu trabalho com esse número, é 1 milhão de células por ml. Tá? Com 1 milhão de células ou abaixo de 1 milhão de células, vocês filtram tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Acima disso, é possível? É possível. Já filtrei com 5 milhões, mas é sofrido. A pressão vai lá no céu, aí acaba turvando mais, eu não consigo uma boa... Não é tão bom. Abaixo de 1 milhão que é super normal, essa aqui tem, abaixo de 1 milhão. Tá? Então, não estou falando de cerveja quase filtrada, não é. Essa aqui já é filtrável, essa não é. Tá? Aí a gente já consegue... eu não tenho microscópio, mas eu tenho um turbidímetro, que tem uns turbidímetros bem razoáveis. Esse da última foto aqui, acho que foi R$3.000, R$3.500, que para uma micro cervejaria é um preço que, dependendo do tamanho, já dá para pagar. Tá? Não estou falando em 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. Tá? E eu posso medir turbidez também, e eu preciso garantir a temperatura abaixo de 0, senão também não adianta. Filtrar acima de 0 é um problema. Porque a gente vai ter uma cerveja, às vezes, linda, daqui a 5 dias não vai estar mais linda. Daqui a 3 dias não vai estar mais linda. Então, é um problema. A gente já fala de temperatura. Saber onde a gente vai chegar também é importante. Então, eu quero valores abaixo de 1 EBC. Uma cerveja 100% malte, abaixo de 1 EBC. E consigo chegar em 0,5. Gente, 100% malte também consegue chegar abaixo de 0,5. Tá? Aquela cerveja que eu mostrei para vocês anteriormente era 100% malte e era abaixo de 0,5. E aí, tá bom, mas Lígia, você não falou nada de proporção, ajuda aí, né? Vamos dar o resultado que pediu. Então, aqui estão possibilidades, tá? Que eu uso na minha realidade, que é 70% grossa, 30% fina, 60% grossa, 40% fina, 50% grossa
Ih, errei, gente. É 50% fina. Fiz conta errada. 50-50. Gente, eu já vi gente usando 100% terra fina também. Numa grande com centrífuga, é possível? É possível. Mas a realidade do craft não é possível. Então, e até porque ela é mais cara. Então, aproveitem a terra grossa. Terra grossa, em geral, é mais barata. Né? Com mistura de celulose, perlita às vezes, enfim. 70-30 é conservador. Tá? Digo para vocês que 70% grossa e 30% fina é conservador, mas funciona, dá para ter bons resultados. Quando ela está aí em, sei lá, 50 mil, ao invés de 1 milhão, 500 mil, desculpa. Quando ela está bem abaixo de 1 milhão, a gente já consegue trabalhar com 60 grossa, 40 fina, 50 grossa, 50 fina também. Tá? Então, tenho esses tamanhos. A minha sugestão é, tá bom, nunca pensei sobre isso, vou querer mudar. Começa com 70% grossa, 30% fina. Pô, ficou bom pra caramba, a pressão não subiu. Vamos baixar. 60% grossa, 40% fina. Pô, continua tranquilão, a pressão não está passando de 2. Beleza, então tenta mais fina. E sempre lembrando que não adianta. Eu tive uma que a maturação não foi tão legal e tal, vou continuar com a mesma 50-50, por exemplo. Não vai dar certo. Então, vocês têm que olhar antes de definir. Né? E eu dou consultoria mais frequentemente na Roter, que é uma cervejaria do interior do Rio, e lá a gente tem, por prática, usar 70-30, mas se está, dependendo do valor das células, a gente baixa. Né? Porque aí, para eu ter uma cerveja mais bonita, para ter uma cerveja clara, como é uma outra pergunta que a gente tem aqui. Certo? Então, já dei ideia para vocês de proporção. Beleza. Conseguimos reutilizar terra? Não. Infelizmente, não. Eu fico muito triste com isso. Ano passado eu fiz uma palestra sobre resíduos da cervejaria. Procurei horrores, como será que alguém reutiliza? Não. Houve um tempo, não sei se isso ainda existe, eu acho que não, uma empresa que queimava a terra, pegava lama e queimava essa lama, temperatura bem alta, e dava para reutilizar, virava tipo uma terra grossa. Só que eu não sei se ela foi para frente, porque chamava de Atom. Não sei se alguém aqui trabalhou com ela. Mas era mais ou menos, sabe? Ficava caro e tal, então a realidade é que não dá para utilizar. É uma pena, é um grande problema para a gente, inclusive. Beleza, e aí, claro que tinha que ter perguntas sobre oxigênio. Oxigênio é um problemão. Né? Então, eu tive 2 perguntas, uma como incorporar dicas, como incorporar menos oxigênio, e a outra como evitar ou minimizar incorporação de oxigênio. Então, o que eu posso falar para vocês sobre oxigênio? Depende muito da nossa realidade, tá? Mas algumas coisas que são gerais. Então, a gente precisa desaerar o filtro. Desaerar o filtro é a etapa fundamental. Se a gente não tirar o ar, não vai rolar. Tá? Então, a gente precisa tirar. Como é que eu posso tirar? Posso tirar com água desaerada, como eu já falei, que é o que eu falei antes, lá no início, mas nem todos nós teremos água desaerada, né? A maioria de nós não tem, inclusive. E aí a gente não vai conseguir. Mas se a gente tivesse água desaerada, seria fenomenal. Mas eu posso usar gás carbônico. O gás carbônico todos nós temos. Então dá para passar gás carbônico nesse filtro para tirar, para fazer uma lavagem mesmo, sabe? De expulsar o oxigênio com gás carbônico. Pode não ser com gás carbônico, pode ser com nitrogênio também. Se eu quiser muito para isso, não tem problema, tá? Porque vai entrar muito pouco em contato com a cerveja depois. Então, eu quero passar gás carbônico. Além disso, alguns outros pontos podem ser interessantes. Por exemplo, acabou a cerveja. Tipo, acabou o tanque, todo mundo sai correndo, vai desligar, não sei o quê. E aí, puxei ar nessa bomba, que não deveria ter puxado, é uma fonte de incorporação de oxigênio. Tá? Então, é um ponto, acho que estou acabando, fica lá, assim que você ouvir um barulho, fecha. Né? Porque nem sempre a gente consegue ver o quanto que está saindo. Enfim, fecha. Usar gás carbônico na contrapressão do tanque é muito interessante. Na verdade, fazer um colchão de CO2, colocar gás carbônico por baixo para que esse gás carbônico expulse o oxigênio desse tanque é interessante. Gasta mais, concordo, mas se o seu objetivo é não oxidar, tem que fazer, tem que gastar. Tá? E aí deixar meio de pressão nesse tanque que vai receber é bem interessante também. Eu borbulhar e manter uma atmosfera de gás inerte no tanque de terra infusória, seja ele com cerveja ou com água, colocar gás carbônico, tem uns até que já vem com a velinha sinterizada que vai soltando gás carbônico para borbulhar, tá? É bem legal, porque aí eu mantenho aquela água ou a cerveja, o que vocês estiverem colocando no tanque de terra, com gás carbônico sem oxigênio. Tá? Então, isso também é interessante. Quando a gente desaera o filtro,
ou coloca água direto, pode formar uma bolha de ar dentro do filtro. E essa bolha de ar não sai na pré-camada, tá? Necessariamente. Às vezes sai, às vezes não sai. E o problema é que, de repente, ela pode estourar durante a sua filtração. Se estourou, ali não tem pré-camada, ali não tem dosagem contínua, ali não tem nada. Vai passar cerveja pra caramba, turva. E você vai dizer, caramba, mas eu fiz tudo direitinho. A pressão vai cair e você vai dizer, opa, o que aconteceu? Então, pode ser isso. É incomum? Sim, não é tão comum assim não, mas estamos falando todos os cenários, né? E esse último aqui é muito interessante, né? Ontem eu estava conversando com o Zé e a gente estava discutindo o que eu ia abordar e como abordar. Enfim, ele me deu essa ideia que é muito boa, que são os vazamentos. Às vezes a gente não ajeita, claro que ninguém quer perder cerveja, tá? Vazamento é perda de cerveja. Mas às vezes é um vazamento inocente, um vazamentinho, tá saindo só um pouquinho, não apertei direito a conexão. E aí o que pode acontecer? O ar é sugado lá para dentro. Está saindo cerveja e está entrando ar. E aí esse ar a gente não vai ver, gente. A gente vai, quando a gente for procurar oxigênio, a gente vai procurar no colchão do CO2, a gente vai procurar em todos os lugares, e o último que a gente vai lembrar, putz, tinha um vazamento. Tinha um vazamento, eu nem me toquei, será que foi isso? Sim. Por mais que esteja saindo cerveja, o ar ele entra. E aí a gente vai ter uma incorporação de oxigênio que eu não esperava e que é significativo, dependendo do tanto que está vazando e do tempo que ficou vazando, se são todas as cervejas que estão vazando, tá? Então isso é importante também, tá? Eles não são inofensivos, esses vazamentos. Outra pergunta, qual o máximo de ΔP podemos trabalhar num filtro? ΔP é a diferença de pressão, né? Alguns filtros não têm mais ΔP, os pequenininhos, eu não tenho ΔP, eu tenho só a pressão da cuba do filtro, certo? E aí, mas eu acabo usando o ΔP em relação ao tanque que eu estou filtrando, o tanque de cerveja que está indo. Se ele está meio de pressão, eu vejo quanto está dentro da cuba do filtro e funciona. Tá? Depende do filtro, o máximo de ΔP. Isso é importante porque eu quero que vocês não escutem o que eu estou falando. Tipo, eu posso falar que é 4, eu posso falar que é 5, eu posso falar que é 7... mas vocês têm que conhecer o filtro de vocês. Então, essa informação está na placa do filtro, essa informação está no manual do filtro e essa informação está com o fornecedor de vocês. Então, ele tem que dizer para vocês quanto que o filtro aguenta. Tá? Não adianta, mas a Lígia... Esquece que a Lígia falou. O importante é o filtro de vocês. Então, em muitos casos, a gente trabalha aí com 5 de ΔP. Eu já vi filtros com 7, filtros maiores, mais robustos, de vela e tal, maiores, mas confiem no fornecedor de vocês. Mas nem só de pressão vive o filtro. Então, assim, eu me preocupo muito com pressão, todos nós, quem filtra faz isso, mas a quantidade de terra, PVPP, sílica, coisas que vocês colocam de sólidos lá dentro, também é muito importante, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas eu preciso tomar cuidado com esses valores, porque eu não posso simplesmente colocar o quanto eu quiser, porque vai acabar o espaço entre uma tela e outra, entre uma vela e outra, se você tiver mais de uma, e aí você tem um problema. Tá? Então é só contar o quanto vocês estão colocando lá dentro. Também é uma informação que o fornecedor deve dizer para vocês. E para terminar a falar disso, atenção, filtro é um vaso de pressão, NR13, é bem perigoso, tá? Cuidem, porque o negócio chega a 5, 6 bar de pressão e é bastante. Tem histórias de foguete tristes, voando porque não estava direito. Esse, para mim, é um dos maiores pesadelos do cervejeiro que filtra, tá? Do filtrador. No início da filtração, eu tenho bolsões de fermento que podem se desprender do tanque e impactar o ciclo de filtração. Nesse caso, o que fazer? Né? Refazer a pré-camada ou seguir a vazão mais baixa? Eu digo para vocês que, na maioria das vezes, não tem o que fazer. Eu vou ter que jogar tudo fora e começar de novo. É de matar. Porque, muitas vezes, início de maturador ou bolsão de levedura é a mesma coisa. E, às vezes, é no inicinho. Tipo, comecei a filtração, pressão alta, acabou. Eu disse, caraca, nem comecei a filtrar. Nem comecei a filtrar. E é triste, tá? Mas acontece. Por quê? Porque quando a gente vem muita levedura de uma vez só, e normalmente o início do maturador é assim, ou esse bolsão que desprendeu, vem muita carga de célula de levedura para cá. Então, o cinza é a terra infusória e aqui é a carga de levedura. Então, se vier tudo de uma vez, ele vai tampar esse filtro e eu não consigo mais filtrar. E a pressão sobe muito, porque não tem mais como passar. A cerveja vai tentar passar e tem levedura pra caramba, fazendo um colchãozão. Eu não consigo passar. E aí, gente, o que acontece? A minha pressão deveria ser normal e ela dá uma subida. Se essa subida não for tão grande,
a ponto de chegar no máximo do seu filtro, a gente pode tentar salvar. Como é que a gente vai tentar salvar? Você vai botar a dosagem de terra no talo, vai soltar terra pra caramba, o máximo que vocês conseguirem, porque a terra ela serve para criar novos caminhos. Se você tem novos caminhos, beleza, ali embaixo está entupido. Aquilo ali não tem mais jeito, mas eu vou criar novos caminhos, porque vai continuar vindo levedura, gente. Não acho que o bolsão de levedura ele vai só numa... Acabou. Não. Ele vai continuar vindo levedura pra caramba durante um tempo. Então, cria novos caminhos. Como é que você cria novos caminhos? Botando terra. Terra, 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 terra. Esquece aquele negócio. Ai, consumo de terra. Não interessa, gente. Estamos tentando salvar o ciclo. E aí, coloca terra. Às vezes, vocês vão conseguir estabilizar numa pressão mais alta, sem dúvida nenhuma, e vai conseguir filtrar, mas eu digo que na maioria das vezes não tem jeito, tá? Quem é automatizado, grandão e tal, consegue muitas vezes, mas nem sempre. A gente que é mais manual, então, nem sempre a gente tem o reflexo tão rápido a ponto de conseguir recuperar, tá? Mas é um terror. Conseguimos utilizar algum produto antes da filtração, fervura ou maturação, que reduz o custo de filtração, tempo e volume de terra? Várias coisas. A gente consegue filtrar sem nada disso? Consegue. Tá? É possível filtrar, fazendo uma cerveja boa, com matérias-primas boas, a gente consegue. Mas esses ajudantes, esses finings, esses coadjuvantes de tecnologia, eles ajudam tremendamente. Então, se vocês tiverem à mão, eu sou super a favor, adoro um fine. Mas precisar, dá para viver sem. Mas aqui ele acaba ajudando na produtividade e tal, então acaba valendo muito a pena. Então, fui catar, né? Fui pensar, caramba, como é que a gente, para ajudar a filtração, onde que começa? Começa no malte, né? O malte tem que vir bom, tem uma pergunta sobre matéria-prima, eu já falo sobre isso, mas beta-glucanase, estilanase, glucamax, sei lá, tem tanto nome, filtramax, enfim, vale a pena. A gente pensa muito na beta-glucanase e na mostura, na filtração do mosto, todo mundo pensa porque a gente coloca lá. Mas o objetivo principal é para a filtração da cerveja, porque é muito mais fácil você filtrar um negócio a 80 graus do que você filtrar a zero. Né? Então, a 80 graus a viscosidade é uma. A zero, a viscosidade é muito maior. Então, eu coloco beta-glucanase lá no mosto para colher isso na cerveja pronta. Certo? Então, usar a beta-glucanase é muito legal. E qualquer um desses pools de enzimas que tem isso aí. Eu tenho alguns clarificantes utilizados no mosto, né? Tipo, sei lá, carragena, tem um PVPP que coloca lá também, que é muito interessante, porque ajuda a diminuir a concentração de proteína. E em alguns casos, no caso do PVPP, por exemplo, diminui polifenol também. Então, eu estou tirando carga que vai influenciar no meu filtro. Eu tenho os clarificantes que ajudam na decantação da levedura, né? Então, esses são, de fato, os que mais influenciam diretamente na filtração. Porque a filtração, ela é basicamente para tirar a levedura. A gente tira a proteína tanino quando eles estão juntos, mas o objetivo é tirar a levedura principal, né? E aí, se eu tenho alguma coisa que ajuda a decantação da levedura, é fantástico, né? E aí, realmente, é uma boa. Mas não precisa ser, tem vários. A gente vai falar do ácido tânico, vamos falar de sílica e PVPP mais para frente. E eu também tenho os clarificantes que diminuem o teor de proteína e polifenol, e aí eu consigo diminuir também a quantidade de coisa que eu vou filtrar, tá? Então, tem muitos clarificantes, aí você tem, amanhã tem a palestra do Pazotto, né? Tem a Prozin tá aqui, enfim, e vale a pena se vocês quiserem ajudas, tem muita ajuda aí para a gente, tá? E aí, essa pergunta, eu tinha entendido uma pergunta completamente diferente, e eu depois fui ler, sei lá, pela 50ª vez, eu fui ler, eu disse, caramba, é outra coisa. Eu achei muito legal. Como a temperatura de filtração e a temperatura de aplicação dos agentes clarificantes podem impactar na estabilidade coloidal da cerveja? Gente, quando eu chego para dar consultoria numa empresa, eu olho como é que eles estão usando os clarificantes. E o que acontece muitas vezes? Os clarificantes eles têm uma temperatura ótima de uso, né? Eu tenho que colocar na cerveja a 0 graus. Eu tenho que fazer uma preparação antes. A gente tem que conhecer isso. Não adianta você só saber a quantidade. Ah, tá, 20 gramas por hectolitro. 200 gramas por hectolitro. 200 é muito, tá? Não tem isso não, mas... não adianta saber só a quantidade, tem que saber como dosar. Porque se a gente dosa errado, a gente está jogando dinheiro fora. Ou a gente vai xingar a empresa que vendeu o clarificante para a gente, quando, na verdade, a gente estava dosando o negócio errado. Entendeu? A quantidade estava certa, mas eu estava dando errado. Eu vou dar um exemplo que eu vivi isso na fábrica, que é o seguinte. Eu uso o ácido tânico, que é o Clermax MF da Prozin.
Não é propaganda, tá? Por favor, é só para dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, o Clear Max MF ele tem que ser dosado a 0 graus. Já aconteceu de eu dosar mais? Já. Mas a cerveja não fica tão clarinha, tá? Isso é um problemão. Beleza. Tá bom, simples, 0 graus, ok. Como é que eu tenho que preparar o Clear Max MF? Vocês sabem? Ih, Jesus amado, o homem acabou. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Como é que eu preparo o Clear Max MF? Eu tenho que ser numa temperatura até 50 graus e eu não posso preparar com mais... Eu não posso deixar lá sem dosar até 4 horas. Esqueci. Vou dosar no dia seguinte? Não pode, não serve mais de nada. Joga fora. Dor no coração, porque é caro pra caramba. Joga fora porque não tem o que fazer. Não adianta a gente querer preparar a 60, não adianta a gente preparar a 20 graus, porque ele não serve, não é assim. Tá? Então é muito importante vocês lerem a ficha técnica. A ficha técnica dos clarificantes é fundamental, porque às vezes não é tão simples assim quanto a gente imagina. Tá? Então não deixem de pedir, e aí o fornecedor de vocês, seja ele qual for, tem por obrigação, entregar a ficha técnica. Tá? Alguns pontos importantes, então, a cerveja 100% malte, ela turva mais, então é mais difícil ter a estabilidade coloidal boa, tá? Do que se usar adjunto. E qual a embalagem? Né? Vale adicionar tanto aditivo se o meu barril vai durar 7 dias no ponto de venda? Quanto tempo de giro vocês têm num tanque? 15 dias. Pô, 15 dias não dá nem tempo de... E o barril vai durar 7, não dá tempo nem de turvar. Tá? Não, mas eu vou botar em garrafa e vou durar 8 meses no mercado. Pô, aí cuidado pra caramba com estabilidade coloidal. Mas amanhã tem uma palestra disso, tá? Vamos lá. Quais as vantagens de utilização de outros agentes junto à filtração, como PVPP? Aí eu vou contar uma história também outra. Era uma vez uma professora, que sou eu, se aventurava para dar consultoria em cervejaria. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na fábrica e eles dosavam, tem um PVPP que você coloca na maturação. Né? Aí o que eles faziam? Eu vou filtrar, hoje é quarta, vou filtrar sexta-feira. Vou colocar o PVPP, tem que deixar 48 horas em contato, alguns PVPPs na maturação. Beleza. Aí chegava na sexta-feira, como é que estavam as células? No talo, porque você chegou 2 dias depois, ressuspendeu tudo, você não vai conseguir filtrar daqui a 2 dias, mas nem a pau, gente, nem que vocês queiram. E aí o que acontecia? O filtro entupia. Não filtrava um tanque inteiro. Eu disse, não, gente, está errado isso, não pode. Ou a gente vai pegar esse tempo e botar no tempo da nossa cerveja, e aí usar essas 48 horas antes, ou eu tenho que colocar PVPP na filtração, que também é possível. Né? E aí, lá começou a usar PVPP na filtração. Por quê? Porque eu transformava 2 dias antes de filtrar essa cerveja linda, eu vou usar a mesma foto da outra, tá? Mas não são as mesmas cervejas, mas só para vocês terem ideia. Nisso aqui, não filtro isso aqui, não adianta. Então, não dava. Para minha realidade, lá naquela fábrica, não era real. Eu tinha que colocar muito antes para dar tempo. Então, eu optei por colocar PVPP na filtração. Só que com isso, eu aumentei o teor de sólidos da filtração. Então, eu tenho que contar com esse PVPP que eu estou adicionando junto com a terra para não estourar o espaço máximo possível de sólidos dentro do filtro. Tá? Eu também tenho uma sílica que eu consigo fazer isso, dosar na filtração. Atenção, porque é uma sílica que se chama cheirogel. Tá? Você vai pedir para o seu fornecedor, eu quero a sílica cheirogel. A sílica hidrogel é a que a gente coloca na maturação, e aí tem várias marcas que tem, é a da maturação. Mas tem a sílica na filtração também. Atenção, que uma coisa que eu não falei, o PVPP precisa ser hidratado. Tá? Então, de novo, ficha técnica, conversem com o fornecedor de vocês. Eu gostaria de fazer uma filtração na cerveja já carbonatada. Como proceder? É possível fazer um filtro de terra comum sem comprometer demais o ciclo de filtração? Sim. Eu faço cerveja, eu filtro cerveja filtrada. Cerveja carbonatada. Cerveja filtrada é muito difícil de filtrar. Só que tem um problema. A gente perde mais CO2. Para uma grande cervejaria que aproveita todo o CO2 dela, não vale a pena, então filtra 100. E aí depois ela coloca, tem maneiras maravilhosas de colocar quando a gente tem equipamento e dinheiro para colocar lá dentro. Mas para a gente menor, é interessante porque economiza tempo. Então eu coloco pressão, e aí eu vou filtrar essa cerveja, ela vai perder um pouquinho, mas rapidamente ela já vai... Eu vou colocar pressão de novo, ela vai ficar direita. Então, é uma ideia muito interessante filtrar carbonatada, tá? E dá para filtrar, a pressão não fica tão alta. É possível. Eu adorei essa pergunta. Para o brilho nas cervejas, o filtro de terra sozinho consegue esse objetivo? Ou a necessidade de filtros de cartucho após o filtro? Gente, essas são fotos reais dessa cervejaria onde eu dou consultoria mais frequente.
sem nada. É só filtro de terra e um filtro velhinho, tá? E eu não sou melhor do que ninguém para filtrar, então é só fazer direitinho. Cargas altas de lúpulo podem prejudicar o ciclo de filtração? Esse é um vídeo real, tá? Eu passei lúpulo, cerveja não filtrada num filtro sem terra, tá? Era só para tirar a carga máxima de lúpulo, carga braba de lúpulo. Eu queria que vocês vissem como é. Quanto de lúpulo num dry hopping? Esse aí tem 3 gramas por litro. Olha o tanto de lúpulo que tem numa cerveja. Ainda sobrou lúpulo pra caramba dentro da cerveja, tá? Dry hopping é um negócio que foi feito por quem não sabe a produção, como faz a produção, porque é uma dor de cabeça tremenda. É maravilhoso, a parte sensorial é linda, mas fazer é uma dor de cabeça tremenda se vocês jogarem o lúpulo lá dentro. Tem outras técnicas que não tem isso, mas nesse caso eles jogam. Olha só, esse é um filtro, já está aberto e tal, mas olha o tanto de lúpulo, aí sim, uma filtração com terra, que eu fiz com dry hopping. Então, dá para filtrar a cerveja com dry hopping? Dá. A perda é incrivelmente maior? Sim, incrivelmente maior. Então, tem que assumir essa perda como uma... Está perdendo dinheiro também, tá? Para novos projetos, ainda é válido investir em um filtro de terra ou os filtros tangenciais ou de cartucho já são boas opções? Eu prometo que eu estou acabando. A gente tem tecnologias mais novas do que o filtro de terra, né? Então, eu tenho filtro de cartucho, eu tenho filtro lenticular, eu tenho também filtros tangenciais. Mas a gente já vê em fábricas grandes novas essa realidade. Então, eles estão comprando, ao invés de investir em um filtro de terra, eles estão investindo em filtros mais modernos. Mas o investimento é muito alto. Para quem é craft, ainda é muito alto. Mas, assim, muito mais do que 10 vezes de valor. Tá? Mas, enfim, é o futuro, gente. E outra coisa que é importante, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente tem que ver que não é só o preço do equipamento. Eu tenho a compra de terra, eu tenho o descarte de terra, eu tenho gente, eu tenho perda de cerveja, que não tem nesses filtros mais modernos. Então, assim, perdas muito menores. Então, eu não preciso de alguém que saiba filtrar, porque ele é automático, o negócio sai sozinho. Não preciso daquele, poxa, o filtrador faltou hoje. Não tem esse problema, né? Então, tem vantagens, tá? Mas a gente precisa ver cada caso, porque se eu tenho uma cerveja que tem uma carga de levedura muito alta, eu vou ter que trocar cartucho sempre. E aí começa a ter o custo do cartucho. Então, não é tão bonito assim, mas se passa por centrífuga, para quem tem centrífuga é excelente, né? É muito bom, né? Você passar num filtro desses mais modernos, enfim. E qual a temperatura e o tempo de maturação. E aí, vamos falar dos insumos. Outra pergunta foi como a qualidade dos insumos pode impactar na filtração. E aí eu fui desde o malte, né? Se eu tenho um insumo ruim, eu tenho problemas na minha cerveja. Então, eu vou lá desde o baixo poder diastático, que o Alírio estava falando mais cedo. Então, baixo poder enzimático leva a problemas de sacarificação. Provavelmente eu vou ter mais goma. Viscosidade é um problema. O mesmo também para maltes pouco modificados, que hoje em dia é mais difícil, tá? Os maltes são muito bons. O Alírio mesmo falou isso na palestra dele. Se eu tenho uma baixa friabilidade, que é o quanto que o malte quebra, facilidade de moagem, tá? Então, eu levo... A casca fica mais aderida na sêmola... Ao contrário. A sêmola fica mais aderida na casca, eu tenho mais amido, esse amido pode ser arrastado durante a clarificação do mosto, eu vou ter amido lá na frente, isso é um problema, amido é uma goma. Leveduras pouco floculantes dificultam a filtração, tá? A gente viu sobre a pomona, né, na primeira palestra. A pomona é uma levedura muito difícil de filtrar, mas isso não é um problema para algumas cervejas. É um problema se eu quiser filtrá-la, se eu não quiser, não tem problema. Cervejas produzidas com fermentação 0, geração 0, ou fermento R, que a gente chamava, também é um problema, né? Ela é mais difícil de filtrar, ela decanta menos. Mas isso também é uma característica, não tem jeito. E cervejas com alta presença de autólise também são um problema, mas, gente, pelo amor de Deus, se tem muita autólise, vocês vão perceber o sabor antes ruim. Então, vocês já nem não sei se vocês vão querer filtrar essa cerveja. Mas, enfim. Filtração de cerveja por osmose é uma tecnologia viável na cervejaria?
Não, gente. Osmose reversa, não. Osmose reversa é o que a gente usa para tirar sal da água do mar, né? Não dá para fazer cerveja filtrada com esse tipo de tecnologia, porque é muito fechada. Só com membranas maiores. Membranas maiores temos aqui, inclusive, lá no Schiavetto, se vocês quiserem conversar, eu acho que ele estava já vendendo membrana para quem é menor. Mas é a membrana tipo essa aqui que eu falei antes, e não essa aqui que eu falei aqui, e não a membrana osmose. Tá? A gente vê osmose na desalcoolização, que é outra palestra que vocês vão ter aqui amanhã, com a Gueia, com o Enio. Ele vai falar sobre desalcoolização com membrana, mas não é filtração, é desalcoolização. Tá? A última, não é? A última. Que susto, eu estava com medo de passar demais. E aí, a última pergunta, que foi a do Ivan, eu deixei por último para explicar rapidamente como funciona um filtro tangencial. E aí eu tenho 2 vídeos do YouTube que eu não vou mostrar para vocês, mas essa palestra vai ficar disponível para vocês, se vocês quiserem ver. Né? São 2 vídeos do YouTube normais, porque como funciona um filtro tangencial. E aqui é uma foto da Pentair, que é um dos grandes fabricantes, eles fazem para os grandes. Quem faz para a gente vem da Pentair, mas não são eles que vendem para a gente direto. Mas como funciona? A filtração, ela é assim. Filtração com terra é no sentido da própria tela, né? E a filtração tangencial, o fluxo é nesse sentido. E a filtração ocorre nesse sentido. Então, o fluxo está vindo assim e a filtração, eu tenho diferença de pressão entre a parte de cima, entre aqui e aqui, né? E aí a gente tem essa filtração, porque se for direto, ela entope muito rápido, né? Essa tecnologia não é uma tecnologia de cerveja, tá? Se filtra se filtra água com membrana há muito tempo, tanto que tem muitos vídeos explicando, mas eles tiveram a sacada de botar a cerveja também. Apesar de ter muita célula de levedura, apesar de ter muita proteína, a gente consegue, sim, filtrar tangencial, que é o que a gente tem de mais moderno para filtração no mercado. Tá? Ainda é muito caro, mas, gente, energia solar também era impossível para a gente ter na nossa casa, sei lá, há 15 anos atrás, quando eu fiz faculdade, o professor falou, é impossível. E eu tenho na minha casa hoje. Está financiado, ainda não é minha, mas enfim, será um dia minha. E é isso, né? Então, eu tenho um carro elétrico. Gente, como é que a gente vai poder pensar nisso até pouco tempo? Sabe? Então, a gente não pode dizer assim, não. Tem que olhar as coisas, as tecnologias vão barateando. Tá? Então, é uma provocação para vocês. Aqui tem alguns artigos, livros, principalmente esses artigos aqui, que são mais recentes. Esqueci de tirar daqui. Esses artigos aqui, esse primeiro, eu sugiro quem quiser aprender um pouco mais, esse livro de filtração é bem bom. E aí vocês podem ver mais sobre o assunto, tá bom? Queria agradecer a presença. Gente, vocês não levantaram, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Quero, obrigada. Rapidão, são 3 perguntas rápidas. Na pré-capa, quando entope, o que faz? Descarta ou devolve? Você está falando na pré-capa entupiu? Uhum. Mas entupiu, deu pressão alta? Veio um monte de levedura e entupiu. Bolsão de levedura, Você pode tentar botar o que eu expliquei. Bota muita terra, se não der, não deu. Tem que jogar fora e começar de novo. Descarta, não devolve para o tanque? Pode voltar para o tanque. E aí quando devolve, não agita e turva e não piora o processo? Se você voltar, você vai acontecer isso. Talvez você não consiga filtrar de novo, vai ter que esperar um tempo. Talvez. Então, isso aconteceu comigo há pouco tempo e eu descartei por causa dessa opção, sim. Porque aí eu não ia conseguir filtrar, eu precisava da cerveja, então vou jogar fora, vou assumir a perda para não perder a chance de filtrar. Concordo, total. A gente faz 5 minutos de silêncio. Aí tem a gente faz o quê? Eu não entendi o que você falou. A gente faz 5 minutos de silêncio quando descartar. A segunda, a dosagem do CRIAMAX, como é que você faz? Você coloca por cima do tanque, eu agita o tanque? Pelo meio. Mas é a realidade que eu tenho lá, não sei se é a sua. A saída do tanque tem uma no meio e uma embaixo. Sim. Eu coloco no barril, na verdade eu tenho lá eles têm um tanque onde eu puxo cerveja para ele, misturo o ClearMax e volto. Como se fosse um barril, dá para fazer isso no barril. Mas ele não pega do tanque para baixo só? Não, mas eu faço no meio. Eu descarto a parte toda do meio até o final com célula de levedura. Eu nem filtro essa parte, porque entope muito. Mas como é que ele chega em cima? Pancada com gás carbônico. Daí agita tudo. Faz até assim. Sim. Agita tudo. O meu objetivo é agitar. E aí eu tenho que dar 3 dias para o ClearMax
ficar lá em contato, e aí depois eu só vou conseguir filtrar, depende da cerveja, tá? Às vezes 1 semana depois, ou 4, 5 dias depois, porque ele agita tudo. Porque- E aí eu coloco pressão para descer tudo de novo. Sim, é porque a gente fermenta, Mas vale a pena. baixa temperatura, ele vai decantando, a gente só filtra. A gente colocava isso, agitava, a gente percebeu que a gente perdia mais tempo Perde mais tempo, sem esperando dúvida mais nenhuma. tempo para poder decantar. Mas é porque a clarificação que você tem depois que você acaba de usar um Clear Max da vida é maior do que sem. Entendeu? Então, se você tem uma boa temperatura, tipo, acabou minha fermentação, eu baixei. Dá uns 2 dias de purga e já põe o Clear Max, ou põe a sua coisa. E aí você vai conseguir mais uns 5 dias e pronto, acabou. Você já consegue filtrar. Tá. E a última, quando Mas demora você mais. termina de filtrar, ficou o tanto do filtro. É. O que você faz com isso? É uma ótima pergunta, porque eu te falaria assim, coloca gás carbônico, que o gás carbônico vai empurrar. Até chegar no primeiro prato, em cima. Só que o Daí problema começa que a eu passar tenho gás. visto é que passa muita terra quando você faz isso. Muita terra. Descarta? Ou empurra com Então, água? eu atualmente tenho falado para descartar. Eu assumo uma perda para não passar terra, porque às vezes a gente vai ter uma cerveja turva, pô, acabei de filtrar, a cerveja ainda está turva. Não, a cerveja está com terra. Então aí a gente vê isso no final, que fica, quando você abre o tanque, está lá a terra no final, no fundo. Então, é escolha. Eu posso passar a terra, é um pouquinho só, ou eu posso assumir a perda. É a escolha de vocês, tá? Mas, infelizmente, passa. Isso é uma coisa prática, tá? A teoria te diz, você empurra com gás carbônico que tudo fica lindo, pra você não perder nada. Mas na prática eu vejo que acontece de passar terra. Diga. Tudo bom, Lígia? Tá me ouvindo? Oi. Espera aí rapidinho. Tá escorregando, fala. Tá me ouvindo? Tô. Parabéns pela palestra, muito Obrigada. obrigado, foi extremamente esclarecedora. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, geralmente, especificamente quanto à pressão. A gente tem na bibliografia já uma diferença de ΔT bem alta. Então, pré-capas formadas lá a partir de 3 kg de pressão e tal, Alto. Pode ser alto, menos. né? O quão impactante seria se a gente fizesse uma filtração com baixa pressão desde o início, desde a formação da A pré-capa? pergunta que você me fez. Então, Leonardo, né? Quais vantagens e Então, desvantagens? o Leonardo me fez essa pergunta. Assim, a baixa pressão, na minha cabeça, tá? Estou pensando sobre a pergunta que você fez. A baixa pressão me diz que a sua vazão vai ser menor. Mas isso não precisa ser uma realidade. Mas, na teoria, se você tem a pressão serve para empurrar a cerveja, né? Para ela passar pelo filtro. Se eu tenho uma pressão menor, ela vai demorar mais para passar pelo filtro, né? E, enfim. Então, afetaria minha vazão. Se isso não for um problema para você, e ela conseguir filtrar, eu preciso de um delta pequenininho, pelo menos. Porque você concorda comigo que na placa vai ficar... É mais difícil passar pela placa do que não passar? Sim. Né? Então, eu preciso de um pouquinho de delta P. Se você consegue com 0,5, é show de bola. Tá. É porque a gente tem um problema bem grande que a gente, digamos assim, a gente não tem uma confiabilidade muito grande na capacidade do filtro aguentar a pressão. O Então, filtro, acho que todo mundo tem medo disso. Eu também exatamente. tenho. Todo mundo que tem filtro tem medo, né? Tem medo, exatamente. De né, dar uma banda com o Jeff Bezos, né, no espaço. Então, a gente tem um cenário que a gente tem ali meio quilo de pressão no tanque, 1 quilo de pressão no tanque para empurrar cerveja do tanque, mas a gente tem uma pressão ali em 1,5, quase 2. Dá para filtrar. Dá para filtrar É tranquilo. lindo. Nossa, é um sonho. Porque às vezes eu termino filtração com 4,5 Sim. dentro do filtro. Então, 5, eu digo para vocês que no filtro dessas cervejas que vocês viram, o filtro não aguenta. Acima de 5 sai tudo turvo. Não adianta eu querer, não, deixa eu só mais um pouquinho. Não adianta. Então, 2 é lindo, 1,5 é lindo. Tá? Então você pode ficar feliz que isso é muito bom. Significa legal. que a sua cerveja está clarinha, Então, né? significa que eu não tenho maiores prejuízos em estabelecer uma pré-capa com alta pressão. Então, não é uma na hora de fazer a pré-capa, a gente fala de você aumentar um pouco a vazão. Por quê? Você tem que forçar a terra a ficar presa na tela, que é maior do que ela. Né? Então, essa de circular, para tentar que toda a terra faça a ponte. A gente chama isso de ponte, o defeito de ponte. Então, por isso que na pré-camada a gente fala para você botar um pouquinho mais de pressão. Entendeu? Então, na pré-camada mais pressão, e aí na filtração não. Tranquilo. Então eu posso fazer essa minha primeira recirculação com cerveja ou com água com a pressão maior, ali em 2,5, 3. Pode. E aí depois na filtração... Aí na hora de mandar a cerveja... Aí vai mais baixo. Não tem um prejuízo, não tem um deslocamento Depende como você vai tirar essa sua pressão. Se a sua pressão for, tipo, ela estava em 2,5 e caiu assim para meio, ela vai suspender. A camada vai fazer isso, ó.
Aham. E aí ela vai se refazer de uma forma talvez não legal. Mas então eu posso se começar for devagarzinho, sim. E aí ir soltando a pressão, então, devagarzinho. Cuidado, porque realmente o golpe de pressão ao contrário suspende. E aí todo o cuidado que você teve de fazer vai pro ralo. Boa. Né? Então, assim, nem que você desaera o filtro com gás carbônico depois, para você tirar a água, se for uma pré-camada com água, e aí você consegue modular a sua pressão. Né? Você vai colocar o gás carbônico e aí você vai deixar na pressão que você quiser. E aí você não vai ter essa flutuação na água, porque é assim mesmo. Ela faz e depois ela vai decantar de novo. Né? Ela dá uma suspendida. Isso é perigoso, sim, porque aí vai passar cerveja turva. E aí a pré-camada e as pré-camadas vão se ajeitar de uma maneira que não foi a que você teve o cuidado todo, né? A segunda pré-camada vai para a pré-camada, para a primeira pré-camada e vai virar um caos. Então, sim, a ressuspensão é importante, tem que olhar. Ótimo, brigadão. De nada. Mais alguém? Temos, Lucas. E tem outro também. Todos alunos. Oi, professora. Então, a gente começou com uma nova técnica para evitar a incorporação de oxigênio, que quando a gente finaliza a filtração, que a gente filtra a nossa Pilsen sem carbonatação, já estamos carbonatando. Chega mais perto. Isso, obrigado. Melhor aqui? Melhor. Tá. A filtração que a gente acaba fazendo, a gente estava deixando, às vezes, para carbonatar a cerveja um pouco depois. Estava deixando muito presença de oxigênio na cerveja. A gente não tem medidor da Pentair. Infelizmente. E aí eu queria só realmente ver se teria outras formas também de evitar, porque a gente começou a trazer mais perto do final da filtração para justamente já ir eliminar o oxigênio no fim da filtração. Filtra mesmo. ela carbonatada, sem medo de ser feliz. Vai funcionar. Uhum. É verdade. Não estou duvidando. Eu acho que nenhuma filtração que eu fiz na Roter foi sem gás. Não vou dizer nenhuma, porque às vezes a gente esquece de botar gás lá. Mas são todas com gás. Pode colocar. Porque o filtro já está com pressão. Essa pressão não vai ficar bonita como a dele. Né? Talvez fique 1, talvez fique 2. Eu não consigo começar abaixo de 2, por exemplo. Porque o meu tanque já vem com gás, né? Mas é tranquilo. Filtra, porque aí você diminui, né? Porque se você tem gás carbônico, ele não vai entrar oxigênio. Né? E aí a sua oxidação fica menor. E lembra que toda linha tem que desaerar, não é só o filtro. A mangueira que vai... Né, o tanque que vai, então tem que desaerar tudo. Tá? Perfeito. Diga você. Oi, tudo bem? A minha dúvida é sobre... Eu tenho uma dificuldade na filtração que é deixar a espessura das camadas uniformes. Eu não sei se tem a ver com o método ou com o design do filtro. Mas já tentamos pré-camada com mais pressão, com menos, mais velocidade. Principalmente as mais de cima, né? Começa embaixo, ela grossa fica bem grossa no final e às vezes o último prato então, quase nada. Né? Essa é uma boa pergunta, já vi isso na prática também. O que eu fiz, porque às vezes você, mesmo regulando a vazão, né, porque o interessante dessa vazão alta, como eu te falei, é que você tem que garantir, principalmente no filtro que é vertical, né? Mesmo que a placa seja horizontal, eu tenho que garantir que a cerveja que vai entrar por baixo, ela chegue, ou a pré-camada com água, que vai chegar por baixo e chegue até a placa mais de cima, né? Então eu preciso de vazão, eu preciso garantir isso. Mas é do design do filtro, eu não tenho como ter a mesma distribuição. Mas, tá bom, beleza, não vai ser uniforme, mas eu consigo garantir que vai ter lá em cima se eu aumentar a quantidade de terra. Então, nos lugares que eu passei, que eu vi isso, ao invés de colocar... Porque tem aqui... Eu sempre trago porque eu confundo os números e eu... Engraçado, eu sou da área de exatas, mas os números eu esqueço. Então, eu ponho eles de ajuda. Aqui, ó. Esse aqui é a quantidade que eu coloco na pré-camada, na primeira pré-camada e na segunda pré-camada. Então, num filtro que eu sei que tem essa dificuldade, tá? Então, eu vou trabalhar aqui na primeira pré-camada com 1 kg por metro quadrado, que é aqui terra infusória, às vezes trabalha com 1,5, às vezes trabalha com 2. Como quem é menor, você não vai se preocupar, assim como o pessoal, estou vendo o Oswaldo aqui que me ensinou, tanto de filtração, talvez a primeira pessoa que tenha me ensinado de filtração, ele lá na Ambev, ele se preocupa com a quantidade de carga que eu coloco, de sólidos que eu coloco no filtro, porque ele vai otimizar esse filtro até o infinito. Né? Ele viu quando filtraram 54 mil hectos, lembra? Desse 54 mil hectos que foi para o mundo inteiro. Eles filtraram 54 mil hectolitros num ciclo de filtro só.
Eu conto, as pessoas não acreditam. Hoje eu posso ter alguém que vai dizer assim, é verdade. E aí, na pequena, você só quer filtrar aquele tanque, né? Então você não vai chegar no ciclo otimizado. Então não tem problema se você colocar 2 quilos, claro que você vai gastar mais dinheiro, mas não tem tanto problema se você colocar 2 quilos. Para ele lá na Ambev isso faz diferença, porque significa que ele vai botar 2 quilos a menos de contínua e aí talvez ele não chegue no ciclo otimizado, entendeu? Que ele vai usar o máximo que cabe naquele filtro. Mas para gente que é menor, isso não é um problema. E aí garante que você vai ter terra chegando lá no seu último prato, ou no caso do filtro de velas, que vai chegar lá no alto também. Então, eu acho que dá para sair um pouco da literatura e ver essa parte prática, entendeu? Porque é uma realidade, isso é um problema. A cerveja entra por baixo, né? E ela não se distribui igualmente. Não tem jeito. Todo mundo passa por isso, tá? Obrigado. Enquanto ele vai... Eu queria... eu não sei se eu agradeci a Agrária pela oportunidade de estar aqui, né? E, enfim... Agora esqueci o que eu ia falar. Fala, diga. Só gostaria de fazer uma contribuição. A gente é uma pequena cervejaria e passou por vários desses problemas que você está falando. E aí o que a gente fez? Foi buscar no mercado alternativas. E depois de vários testes, a gente encontrou um filtro de velas. Tá? Não estou fazendo propaganda, mas da Palenox. Da Palenox. Estão aí. Então, o que acontece? Hoje a gente está conseguindo, assim, uma economia muito grande na terra. Tá? A gente chegava a gastar 6, 7 quilos de terra para filtrar um tanque de 4 mil litros. Hoje a gente está gastando em torno de 1 quilo, 1 quilo e pouco. É mesmo, olha só. Reduziu bastante e está conseguindo trabalhar com um diferencial de pressão mais baixo. Bem mais baixo no começo. Mas, logo vai subindo, faz parte. Exato, né? Mas consegue chegar até 6, 7 quilos e nunca tivemos problemas com o filtro. Sim. Então, é só como uma forma de contribuição, porque a gente apanhou muito com isso e tem dado bons resultados. Que legal. Então, é uma coisa que a gente gostaria de contribuir com o pessoal aí. Obrigado. E aí, quem tem filtro e está com dificuldade, olha só, é a chance de vocês pedirem ajuda também. E parabéns pela palestra. Imagina, obrigada. Quanto o antioxidante pode ajudar na parte da filtragem? Em relação ao oxigênio? O antioxidante normalmente é dosado depois da filtração para não correr o risco de você perder, né? O antioxidante, há muito tempo atrás, existia um antioxidante que baixava instantaneamente o oxigênio da sua cerveja. Ele é proibido hoje em dia, é o ditionito de sódio. Ele não pode mais ser usado. Ele faz mal, porque é o sulfito, a base deles é o sulfito. Então, atualmente, os antioxidantes, seja a base de sulfito, seja vitamina C, né, que é o ascorbato, o ácido ascórbico, o isoascorbato ou eritorbato, eles têm um efeito a longo prazo. Então, assim, na filtração ele não ajuda. Para a sua cerveja, sim, existe um caminho inverso que as cervejarias em geral estão caminhando, que é o clean label, né? É colocar cada vez menos antioxidantes e substâncias que vão permanecer. Porque tudo isso que eu falei aqui, PVPP, sílica, ácido tânico, eles são coadjuvantes, eles não estão no rótulo. E isso é legal, tá? É oficial. Ele não precisa estar no rótulo porque ele não está na cerveja. Ele está no seu processo, e você tira ele no seu processo. Inclusive, PVPP é obrigatório filtrar, tá? Quem não filtra não pode usar PVPP. Um parêntese. Aí, então... o antioxidante acaba tendo esse problema. Mas você tem a vitamina C, por exemplo, que é super legal, é mais cara, mas te atende e não tem um problema de as pessoas torcerem o nariz. Mas, sem dúvida nenhuma, se você não tem o seu processo de oxidação, a oxidação é um problema para você, a minha sugestão coloca. Mas tenta achar onde é o seu problema de oxidação. Porque às vezes é um vazamento, às vezes é uma desaeração que não está sendo feita, porque você está tratando a causa. É tipo tomar analgésico para dor de cabeça. Beleza, eu tomo analgésico, a dor para, mas o que está me gerando essa dor de cabeça, sabe? E você não vai tomar analgésico sempre, né? E aí, então, vale mais a pena você sim tratar, porque a oxidação é péssima, a gente pega, é ruim, mas tenta achar depois o seu problema, né? A raiz do seu problema. Tá bom? E sempre depois da filtração.